Pessoal, então vamos aqui para a nossa atividade de língua portuguesa, que é a atividade 13. Então, a nossa atividade vai falar sobre o gênero textual, artigo de divulgação científica. É um gênero textual que procura divulgar e informar conhecimentos científicos em linguagem compreensível ao grande público. Geralmente é organizada em parágrafos e colunas. Os autores geralmente são pessoas que estudam o assunto divulgado, são publicados em revistas de divulgação científica e sites da internet. Então, aqui nós temos, um artigo contando por que algumas músicas não saem da nossa cabeça. Então, vamos estar lendo para respondermos as atividades. Às vezes eu escuto uma música e ela continua tocando sem parar dentro da minha cabeça. Da sua também? E nem sempre é uma melodia agradável, não é mesmo? Na verdade, para se fixar na mente, o importante é que a música chame bastante atenção por ser muito bonita, ou muito feia, ou muito legal, ou muito chata e repetitiva. Mas por que a gente demora tanto para se livrar dela? Na hora em que a música entra pela primeira vez no cérebro, você nem imagina que vai ficar com aquele fundo musical pelas próximas horas ou mesmo dias. Mas é o que acontece. Depois de ter aprendido a música, toda vez que você relaxa um pouco, ela toca sozinha, sem que você possa evitar o mistério. Evitar. Mistério? Nada disso, são apenas memórias. Mas o que são memórias? Para responder a essa pergunta, você precisa saber primeiro que o seu cérebro é formado por bilhões de pequenas células nervosas, que é os neurônios. Cada neurônio conversa intensamente com milhares de outros. Esse diálogo ocorre nos locais de menor distância física entre eles, nas chamadas sinapses. Nossas memórias são estocadas conforme o número de encontro desses neurônios. A cada instante, dependendo do que nos acontece, cada sinapse pode ficar mais forte ou mais fraca. Quando escutamos aquela música inesquecível no rádio, muitos encontros de neurônio se reforçam e a gente memoriza a sequência de sons. A partir desse instante, acontece um efeito conhecido entre os cientistas como reverberação de memória, que é como se o cérebro repassasse inúmeras vezes a mesma música, por isso algumas melodias grudam em nossa mente. Para ficar mais claro, pense em um campo bem plano. Se você jogar um pouco de água nessa superfície, ela não vai correr, vai apenas ser absorvida pela terra, certo? Mas e se cavar com a mão um caminho na terra e depois jogar a água? Ela vai correr como se fosse um rio, certo? E é mais ou menos isso que acontece dentro da nossa cabeça. Quando você ouve aquela música inesquecível, é como se fosse cavado um caminho no seu cérebro, por onde a música corre sem parar. E as atividades. E essa atividade livre dos neurônios que causa na gente a sensação de escutar a música novamente. Este é o mesmo fenômeno envolvido na formação dos sonhos. Para recordar, leia, na revista Ciências Hoje das Crianças, a revista de número 219. Então, quem escreveu aqui esse artigo foi Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e está escrito ou registrado na revista Ciências Hoje das Crianças, de outubro de 2016. Aí nós temos aqui, pessoal, as nossas atividades, né? Que gênero textual é esse? Então, quando nós lemos aqui o texto, já está falando, é um artigo de divulgação científica. É o que vai responder aqui. Como ele está organizado? Aqui vem falando que geralmente ele é organizado em parágrafos e colunas. Então, você vai colocar aqui, ó, parágrafos e colunas. Quem o escreveu? No final do texto veio aqui, ó, referência bibliográfica, Siddhartha Ribeiro. Onde
é comum encontrarmos textos como este. Aqui também falou, ó, né? São publicados em revistas de divulgação científica e sites da internet. Então, revistas de divulgação científica e sites da internet. Qual é a sua função? Ou seja, qual é a função de um artigo de divulgação científica? Aqui está falando, ó, divulgar e informar conhecimentos científicos, né? Então, divulgar e informar resultados de pesquisas. Então, essa aqui você pode estar adequando aí a sua resposta. De onde esse texto foi retirado? Então, está aqui, na revista Ciências Hoje, das crianças. Quando ele foi publicado? Outubro de 2016. Qual é o assunto do texto? Então, olha bem essa questão aqui. Veio falando por que as músicas não saem da nossa cabeça. Mas por que isso acontece? Isso acontece aqui, ó, devido às memórias que vão formando dentro do nosso cérebro. Então, aqui, o assunto do texto é como as memórias são formadas, ou sobre as memórias que ficam, né, guardadas em nosso cérebro. Como o cérebro é formado? Aí vem falando aqui, ó, tá nesse parágrafo aqui do texto. O cérebro, ó, é formado por bilhões de pequenas células nervosas, os neurônios. Então, é formado por bilhões de células nervosas chamadas neurônios. Depois, a número 11 veio assim, para a gente consultar o dicionário e reescrever as frases, substituindo as palavras destacadas por outras do mesmo sentido. Então, você vai escrever quando escutamos aquela música, aí quando chegar na palavra inesquecível, aí se você ver no dicionário ou pesquisar aí, né, no Google, você vai ver que tem um monte de significados, tá? Mas você pode usar aqui a palavra memorável, que vai ficar quando escutamos aquela música memorável no rádio, né? Que aí aqui não terminou a frase. Então, você vai substituir essa palavra. Esse diálogo ocorre nos locais de menor distância física entre eles, nas chamadas sinapses. O que é sinapse? Sinapse é o encontro dos neurônios dentro, né, do nosso cérebro. Então, é um lugar de encontro desses neurônios. Então, você vai repetir toda a frase, né? Então, vamos colocar assim, ó. Esse diálogo ocorre nos locais de menor distância física entre eles, nos chamados locais de encontros entre os neurônios, tá bom? Então, você vai estar aí fazendo a sua tarefa e depois a tia vai mandar, tá? Uma chave de correção para você estar vendo aí se você fez a sua tarefa de forma correta. Pessoal, a nossa atividade de matemática é a atividade 13. Então, qual o troco? Então, aqui a gente tem, né, um buquê de flores que custou R$ 15 e pagou com 20. Então, se a gente comprou algo de 15 e pagou com 20, a gente vai receber troco. Então, está perguntando aqui qual é o troco, quanto de troco que a gente recebeu. Então, como que eu posso fazer? Você pode fazer uma continha, 20 menos 15, e também você pode contar aqui, ó, é 15. Para chegar em 20, tá faltando quanto? Então, se aqui custou 15, aí eu vou contar mais 5 para chegar em 20. Então, a diferença aí está de R$ 5. Então, o troco aqui no caso vai ser R$ 5, tá? Aí eu não sei se com essa canetinha vermelha tá dando para ver. Agora, o lápis, ele custa R$ 1,50. Pagou com uma nota de R$ 2. Então, aqui a gente recebeu o quê? 50 centavos de troco, tá? 50 centavos.
Agora, a gente tem aqui, né, uma camisa, uma camiseta, tá bem clarinho, que custou 37 e pagou com duas notas de 20. Então, primeiro eu tenho que descobrir, as duas notas de 20 reais vai dar quanto reais? Vai ser 20 mais 20, vai dar 40, né? Se era 37, então quanto que a pessoa vai receber de troco aí? Então, eu posso fazer a mesma coisa aqui dos 15 reais, 37, para chegar em 40, qual é a diferença? 37, 38, 39, 40. Foi uma diferença de 3 reais. Então, aí vai custar, o troco de 3 reais. Aqui nós temos, né, um sorvete de 7 reais que a pessoa pagou com 10. Então, qual vai ser o troco? De 7 para 10, qual é a diferença? Também vai ser uma diferença de 3 reais. Agora, nós temos aqui uma bolsa de 58 reais, foi paga com duas notas de 50. Se foi pago com duas notas de 50, foi pago com 100 reais. Então, a diferença entre 50 e 100, né? Então, vai ser de 42 reais. Aí, virando a folha, no verso a gente tem essa atividade aqui. Calcule mentalmente as possibilidades de composição do número 1000 e circule as alternativas corretas. Então, por exemplo, na letra A, nós temos aqui 8 centenas mais 20 dezenas. Então, primeiro eu tenho que descobrir quanto vale 8 centenas. Porque 8 centenas não é só 8. São 8 de 100, seria 100, 8 vezes. Então, eu posso pensar assim, que aqui vale 800. 20 dezenas vai valer 200. Então, eu vou juntar 800 com 200, que vai dar 1000. Aqui eu tenho 10 dezenas, eu tenho que transformar. Então, 10 dezenas vai dar 100. E 45 unidades continua sendo 45 unidades. Então, aqui deu 145. Aqui eu tenho 5 centenas, que vai dar 500. E 500 unidades, que é